aqui no Facebook. Estamos começando mais um Botando Banca, aqui na sede da Oi Internet, em Garça, na Deputado Manuel Joaquim Fernandes, bem em frente ao nosso terminal rodoviário. Oi Internet, olha, não tem coisa pior do que quando você precisa baixar um conteúdo na internet, fazer um download, subir um vídeo, você precisa... Tá vendo aquela série, né? Tá lá naquele capítulo interessante, a internet não ajuda. Com a Oi não acontece isso, fibra ótica de ponta a ponta e você pode consultar os melhores planos de internet na Oi. Estamos aqui, como eu falei, na sede da Oi e hoje recebendo mais uma vez aqui no nosso canal, a Garcini Produtora, o prefeito de Garça, João Carlos dos Santos. João, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Um agradecimento especial a todos vocês do Garcini. É um prazer poder estar contribuindo, podendo ter uma discussão ampla, aberta e poder tirar aqui, né, e satisfazer as dúvidas das pessoas que através desse instrumento de comunicação nos procura. Então, é com muita alegria que estamos aqui nessa noite de quarta-feira. Eu falei novamente porque a gente bateu um papo no dia 17 de março, né? E no início estava começando a quarentena, o isolamento, o distanciamento social e na verdade a gente não sabia muito como seria, né? Aí no dia 23, você pode me corrigir se eu estiver errado, a gente teve o primeiro decreto, foi o início da quarentena. De lá para cá foram 5 decretos, né? O último agora dia 1º de junho, que estendeu aí o isolamento, a quarentena até o dia 15. Eu queria que você a gente começar falando quais foram as principais alterações dos decretos do início, do primeiro lá no dia 23 até esse último agora. O que é importante nesse momento é a gente debater que toda essa situação que envolve a pandemia, essas questões que envolvem o coronavírus e, consequentemente, o Covid-19, tudo é muito novo, não só para nós garcenses, mas para toda a sociedade. Sim. E nós temos que entender esse funcionamento e naquele momento todos nós, a sociedade, os gestores públicos, de alguma forma foram pegos de surpresa e ninguém tem fórmula mágica. Então naquele momento as pessoas imaginavam a aceleração da fase epidêmica de uma forma mais rápida e principalmente pegando os serviços de saúde desprovidos de capacidade de atendimento daquelas pessoas que procurassem o serviço. Então essa era a grande preocupação. Da UTI, dos respiradores. Exato. E tudo mais, né? Então nós tivemos assim uma intensa preocupação naquele momento, porque imaginávamos que a pandemia promovesse o seu processo de aceleração muito rapidamente. Isso não veio ocorrendo e a gente vem acompanhando e, como você mencionou, a gente vem evoluindo no sentido de conviver, entender o funcionamento da epidemia e tentar preservar naturalmente os serviços e principalmente os profissionais de saúde. Então naquele momento nós tínhamos grandes dificuldades para a aquisição de EPIs, né, de equipamentos de proteção desses profissionais, preparar os serviços de saúde dentro das nossas estruturas que vêm da atenção básica até a média complexidade e principalmente ganharmos tempo para que os serviços de alta complexidade, que a nossa referência é o serviço disponibilizado pela Diretoria Regional de Saúde de Marília, para que pudesse ter tempo de preparar a alta complexidade. Sim. É natural que todos correram muito para isso, mas o que eu fico ao mesmo tempo muito satisfeito é que as providências foram tomadas, né, como a gente vem divulgando durante todo esse período, mas também os casos da evolução da epidemia e, consequentemente, as demandas dos serviços de saúde, elas estão dentro de limites muito abaixo daquilo que nós necessitamos. Isso não quer dizer que nós temos que relaxar, que temos que desconsiderar as iniciativas que foram tomadas até agora. A quarentena, ela é uma ferramenta, ela é um meio de conter a evolução das fases epidêmicas. Sim. Ela não é uma vacina. Tá? Então nós precisamos assim entender a nossa realidade e tomarmos as nossas iniciativas de acordo com a nossa necessidade. Isso é primordial. Nós temos que conjugar os problemas da saúde, as dificuldades, a valorização à vida, mas ao mesmo tempo entender os danos econômicos, as dificuldades que estão sendo apresentadas na renda, no emprego e principalmente os danos sociais. A gente teve até agora números atualizados aí, 12 casos confirmados, né? 9 curados, 3 isolamento, descartados 47, suspeitos 5 e graças a Deus nenhum óbito. Você acredita então que essas medidas elas surtiram efeito?
Eu não tenho dúvida, eu só não teria condições de quantificar, certo? Mas eu não tenho dúvida que o distanciamento social proposto e a quarentena contribuiu para que conseguíssemos conter um avanço acelerado e de uma forma que nós entendemos que não seria ideal, conteve, funcionou. É natural que nós não vamos poder dimensionar e sempre vai restar a dúvida se o distanciamento social e a quarentena era necessária porque não aconteceu nada, ou se não aconteceu nada, ou poucos casos, como você mesmo relacionou, por isso que foi a quarentena que contribuiu. Eu acho que muito no futuro, talvez a gente tenha condição de poder afirmar. Então hoje ainda fica a dúvida, mas é importante neste momento que nós temos que dar preferência e atender principalmente a ciência, mas valorizar a vida. Então os problemas da pandemia, independente dos casos que venham a acontecer, a quarentena não é o problema é a pandemia, que consequentemente, se ela evolui com muita velocidade, causando muitos danos e principalmente óbitos, ela prejudica a economia, ela desestabiliza a economia. Então é natural que nós temos nesse momento onde tudo é novo, tudo se apresenta de uma situação que não foi possível planejar com muita antecedência, mas eu acho que aqui em Garça nós estamos sendo privilegiados. E tudo isso se deve não só aos preparos dos serviços de saúde, mas pela grande adesão e contribuição das pessoas. Por mais que a gente às vezes fique impressionado com a atitude de poucas pessoas, mas a grande maioria está dando a sua contribuição. Aquelas pessoas que podem ficar em casa estão ficando, os grupos de risco, as pessoas com comorbidades e principalmente a questão das medidas de higiene e as orientações sanitárias corretas. Então as pessoas estão dando a contribuição e isso que está acontecendo em Garça é reflexo principalmente da nossa dedicação e de contribuição com a quarentena. Então eu vou tentar seguir uma linha do tempo aqui para a gente deixar a coisa bem sistemática, né, o nosso bate-papo aqui. A gente vai falar da questão do comércio, educação e vamos deixar também aí as boas novidades do município, que são as casas, né, o distrito industrial e tudo mais. Mas eu queria que você falasse então para a gente desse último decreto, quais foram as principais alterações desse último, né? Teve alterações do comércio, da questão das reuniões religiosas, o pessoal de casa poder entender o que um dos problemas que nós entendíamos, isso há um pouco mais de 4 semanas atrás, era a dificuldade que o comércio enfrentava, né? O comércio já vinha de um período de quarentena, de aproximadamente 4 semanas, totalmente fechado, e isso criava um desconforto muito grande, principalmente para as atividades comerciais que estão no centro da cidade. Nós entendemos avaliar a lei, fizemos uma avaliação técnica, né, das condições epidemiológicas, fizemos uma discussão muito intensa no sentido de viabilizar uma flexibilização, que é o que está acontecendo hoje com o comércio, que é fruto daquele decreto anterior que tratou das condições do delivery e do drive-thru, criando uma condição não ideal, não adequada, mas pelo menos criando uma condição para que as atividades comerciais se restabelecessem. Isso foi o que aconteceu, nós já estamos na 6ª para a 7ª semana nesse modelo e agora, a partir do dia 1º de julho, com o Plano São Paulo, que é um decreto que regulamenta uma evolução ou uma flexibilização planejada para o enfrentamento e, consequentemente, a abertura da atividade comercial, a gente aderiu, é natural, a gente acompanha o decreto do Estado de São Paulo, mesmo porque, por obrigação legal, nós estamos vinculados aos decretos do governo do Estado de São Paulo, mas nós estamos hoje, como muitos já tomaram conhecimento, na fase 2 ou na fase laranja, no qual estabelece algumas flexibilizações e outras atividades serão mantidas como está. O que nós estamos trazendo de novo neste momento é uma regulamentação através de decreto da possibilidade de realização de cultos religiosos, mas com muita restrição, tá? Com muitas obrigações. E o que é mais importante? Nós, além das recomendações de distanciamento, de cuidados de higiene, nós podemos incluir também que cada uma das igrejas podem realizar 4 cultos de 1h30 no máximo cada um deles, totalizando 6 horas semanais. Por escolha das igrejas, eles podem ter até 2 cultos no domingo e os outros 2 restantes no decorrer da semana,
por escolha de cada uma das igrejas e por cada uma das comunidades religiosas. O que é importante é que cada responsável por essa igreja, o pastor, o padre, o líder religioso, ele tem que encaminhar através de uma ferramenta eletrônica que nós temos no município, que é um UNDOC, e informar, de acordo com o decreto, quais os dias e os horários que a sua igreja escolheu. Isso vai fazer parte de uma grade de fiscalização que vai ordenar a nossa fiscalização de posturas no sentido da verificação do cumprimento das obrigações do decreto. Os fiscais vão estar, então, circulando durante toda a semana para acompanhar essas reuniões. Isso, de acordo com o ofício encaminhado por cada uma das entidades, informando os dias e os horários da realização. Não pode e, claro, simplesmente abrir, ele tem que fazer esse documento. E o que nós precisamos é ordenar a fiscalização de forma que o município tenha condições de comprovar que está acompanhando a execução daquilo que está proposto no decreto. Então, isso está ordenado, os líderes religiosos, a grande parte deles já se manifestaram e com isso a nossa fiscalização de posturas, através do Departamento de Posturas, está ordenando, planilhando, organizando um cronograma para atestar a execução do que está proposto. E é muito importante nesse momento entender que o distanciamento social é importante, as regras de higiene é importante e que a possibilidade, mesmo com uma série de determinações e organizações para a realização dos cultos, é importante as pessoas entenderem que nós estamos num momento de pandemia, de quarentena e de emergência em saúde. Então nós não podemos flexibilizar e nem negligenciar na nossa responsabilidade. O professor falou sobre a questão de o município seguir o Estado, O pessoal de casa poder entender por que a gente tem o presidente que ele defende o isolamento mais vertical, Enfim, e o governador, o Dória, é mais horizontal, enfim, agora existe uma grande discussão quanto a isso, Alguns dizem que, o senhor disse também que não dá para saber, mas que a quarentena teria sido muito precoce, enfim, são várias discussões. Mas por que o município ele tem que seguir o Estado, para o pessoal poder entender? E se não seguir, quais são as implicações? Ronaldo, eu acho que uma coisa muito importante nesse momento é entender que existe um conflito que talvez seja causado pelas questões políticas. Mas o que é importante entender neste momento é que o grande conflito existente foi essa falta de uma liderança. O comportamento do próprio presidente da República, dos governadores de estados, uns vinculados mais às orientações científicas, outros olhando mais para as questões econômicas e danos sociais. Eu acho que tudo isso tem que ser relevado. Todas essas questões são importantes para o país, para o Estado e também para os municípios, mas nós temos que eleger as prioridades. E essas divergências entre os nossos líderes não favorecem na orientação adequada à sociedade. Bom, eu defendo a prioridade, a defesa à vida, respeito e entendo que não pode se tomar decisões se não for com amparo técnico ou científico ou que possa nos respaldar, não só na preservação à vida, mas nos aspectos jurídicos das aplicações, das responsabilidades futuras. Sim. O que é importante? Os decretos e mesmo as legislações federais que tratam da pandemia, da situação de emergência e dos sistemas de calamidade dos municípios e dos estados, tem lei federal que regulamenta. Porém, houve um entendimento do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte, que quem pode determinar as questões de quarentena são os que têm domínio sobre os territórios, ou seja, prefeitos e governadores. Tá? Ou seja, os problemas são locais. Os problemas estão onde nós vivemos. As nossas dificuldades acontecem na cidade. Então, os problemas sociais, os problemas de saúde, os problemas de moradia, saneamento básico, elas acontecem aonde? Na localidade onde nós vivemos. Então, a legislação ficou clara que cada um dos gestores locais teriam a obrigação de fazer esse trabalho na sua localidade ou no território de sua abrangência. Sim. O que acontece é que em alguns momentos os prefeitos eles não reúnem os recursos técnicos suficientes para avaliar os impactos de uma pandemia. E a pandemia, ela foge do território do município. Ela atinge outros territórios. E o gestor público que reúne as melhores condições técnicas para fazer avaliação científica, para pautar suas decisões, hoje é o governo do Estado.
Então, os prefeitos ficaram, por imposição dos órgãos de controle, principalmente o Ministério Público Estadual, vinculados à proteção à vida, mas baseados em orientações científicas. Então, quem detém esse domínio é o governo do Estado. Então, o decreto do Estado prevalece sobre o território paulista acima do nosso decreto municipal. Então, a gente acompanha por determinação legal e por uma situação que nos deixa aqui no município e entendemos isso como necessário, que a atuação no combate à pandemia, o enfrentamento à pandemia, ele tem que ser regional ou ele não pode ser local, porque a pandemia ela extrapola os limites do território de Garça, não é? E da mesma forma que extrapola outros territórios. Então, a gente vem acompanhando os decretos do Estado por respeito aos órgãos de controle, pelas orientações técnicas e científicas no qual o governo do Estado de São Paulo tem se baseado. Né? E com isso evitamos o enfrentamento jurídico, né? E na justiça de uma série de problemas que prefeitos estão enfrentando no Estado de São Paulo e Brasil afora. Mesmo Garça tendo uma realidade, cada cidade uma realidade específica, existe a questão regional, então. Exato, porque os serviços de saúde, principalmente nesse momento da pandemia, o Covid-19, a assistência às pessoas, na sua grande maioria, o gargalo está nos serviços de alta complexidade. E os serviços de alta complexidade dentro da estrutura do SUS é de responsabilidade do governo do Estado. Sim. Os municípios, alguns são de responsabilidade só atenção básica. Garça é um exemplo, onde a responsabilidade é atenção básica e média complexidade. Nós não temos hoje, até então, a gestão da alta complexidade. Então, é importante, entre os entes públicos, o governo do Estado é o que é responsável pela gestão dos serviços de alta complexidade. Então, quem controla, quem regula, quem custeia os serviços de alta complexidade, entendam, serviços de UTI, é o governo do Estado. Então, a região, para garantir serviços de saúde, ela precisa ter todo o complexo de serviço de saúde, que vem da atenção básica até a alta complexidade, dimensionado para garantir o acesso e assistência a todas as pessoas que precisarem dos serviços. Ok, estamos batendo um papo com o prefeito de Garça, João Carlos dos Santos, aqui no canal da Garcini Produtora. Estamos no Facebook. Você pode mandar a sua pergunta, né, aí nos comentários. A gente vai ter uma voz, né, que vai fazer essa pergunta. Ela não vai aparecer aqui, a Célia Lima está nos apoiando aqui junto com o Cadu. E aí você manda a sua pergunta, a gente vai tentar responder e pode haver essa interação também com você aí de casa. Prefeito, comércio agora, né? Muitos tipos de comércio já usavam o sistema de delivery e drive-thru. E alguns comerciantes também, de outros ramos, confecções, calçados, enfim, já usavam a internet, usam a internet, né, as mídias sociais, já tinham uma certa experiência. Quer dizer, com o comércio fechado ou com essas restrições, algumas pessoas conseguiram se virar, né? Muitos comerciantes, eles não usavam essas ferramentas, né? E a gente, infelizmente, teve algumas lojas que já fecharam, indo embora, enfim, por causa do distanciamento. A gente entende a questão, o governador ele fala que ele é baseado na medicina e na ciência, né? Mas a economia, o senhor também tocou, é algo importante, né? Questão do comércio, né? Como ficaria na sua visão? Ronaldo, o que é importante nesse momento de pandemia, de toda essa dificuldade que nós estamos passando? É natural que para que alguns setores da economia funcionem, outros têm que dar uma contribuição. Então, eu escuto muito algumas pessoas dizendo o seguinte: nossa, mas fila de banco, né, fila da lotérica, ida ao supermercado, não transmite o vírus? Transmite. É ponto de transmissão, é foco de transmissão. Porém, para se garantir o abastecimento, o acesso aos recursos, né, ao dinheiro, algumas atividades têm que ser sacrificadas. É por isso que uma parte da atividade econômica para que outras possam continuar nesse momento de pandemia a atender as necessidades especiais das pessoas, que é a alimentação,
recursos financeiros, ir à farmácia, pagar as suas contas. Então, isso é o mínimo que dentro de uma sociedade organizada é necessário para que as pessoas se mantenham. Então imagine você se toda a atividade econômica nós estivéssemos hoje em lockdown toda fechada. As dificuldades de abastecimento, de compra de gêneros alimentícios. Então, dentro da estratégia de um afastamento social através da quarentena, é importante entender que para que a quarentena funcione e alguns serviços essenciais fiquem abertos, outros estão sendo sacrificados, sem dúvida alguma, evitando assim a mobilidade urbana. O que é importante entender? Que este momento está nos trazendo um grande aprendizado. Tem coisas difíceis, tem problemas, tem empresas que infelizmente não vão aguentar, mas nós temos que entender que também esse momento de dificuldade está trazendo e apresentando um novo formato. Né? As vendas através de redes sociais, a venda através de plataformas específicas. Então, quer dizer, as pessoas vão tendo que reinventar os seus negócios, criar situações onde possam continuar se sustentando, porque essa é a realidade que nós estamos inseridos. Gostemos ou não, a quarentena ela é necessária. E eu falo que não é a quarentena que causa o problema, o dano social, o dano econômico. O que causa é a pandemia. Isso vem acontecendo no mundo inteiro, a gente tem observado isso. O próprio decreto agora, o que saiu no dia 1º, ele traz até uma nova versão, um novo formato para aquelas lojas que não se adaptaram ao delivery drive-thru. Porque inicialmente o delivery drive-thru ele foi proposto para bares e restaurantes similares e que não podiam mais fazer a sua venda de balcão e atendimento em mesas. E nós adaptamos o delivery e o drive-thru também para o comércio. Funcionou bem, mas algumas lojas não conseguiram se adaptar a essa realidade, principalmente as grandes. E agora, através do Plano São Paulo saiu uma flexibilização que prevê o funcionamento, no caso do nosso município, por interesse das empresas, das 10 às 14 horas da manhã, com uma restrição de ocupação do espaço, mas que voltam a funcionar normalmente. É uma flexibilização e eu acredito que os próximos meses isso nós vamos ter como uma rotina no nosso dia a dia. Ou seja, nós vamos ter que caminhar, buscar um modelo de atividade econômica que prevaleça, que continue incentivando e fazendo com que as empresas tenham condições de sobreviver, porém preservando os indicadores de saúde. Né? Porque seria muito ruim neste momento indicadores de saúde muito desfavoráveis. Né? Perfeito. E como que o município pode ajudar o comerciante? Bom, comerciante, porque assim, a gente tem o pequeno comércio, tem o dono do comércio com a sua família, ele tira a sua renda dali, e tem também pessoas que dependem do comércio. Como que o município tem algum estudo, alguma coisa que o senhor pode dizer para esses comerciantes? Ronaldo, nós temos que entender que tem várias formas do município. Algumas delas que aparentemente se apresentam como uma solução, elas não estão no alcance da gestão local. Exemplo, questões tributárias. Infelizmente, os tributos que incidem, na sua grande maioria, sobre o comércio, esses tributos não são de origem municipal. É o caso do ICMS, do IPI, do PIS, do COFINS e demais tributos que incidem sobre a atividade econômica. Então, incentivos fiscais, eles estão sempre no âmbito do governo estadual e do governo federal. O que o município pode fazer? É estar mais próximo no estímulo e também, principalmente, criando meios de poder melhorar as condições. Para isso, o que nós fizemos? Agora, neste momento, nós lançamos uma plataforma que chama Não Para Garça, que é venda eletrônica, venda através de uma plataforma que é gratuita para todas as empresas garcenses. Necessariamente, a associação comercial também tem uma ferramenta que é destinada aos seus associados. No caso da prefeitura, é destinado a qualquer comércio, a qualquer indústria e a qualquer prestador de serviço que deseja utilizar essa plataforma. A única necessidade é que ele seja formalizado e que tenha inscrição no município. Demais situações a gente vai estar apoiando. Um projeto muito importante que vai deixar o nosso comércio, principalmente o central, numa condição mais favorável após esse momento que nós estamos vivendo, que é o projeto Reviva Centro, onde nós estamos trazendo agora, iniciando a substituição de 6 mil metros lineares de calçada com mobilidade, piso tátil, pisos modernos, que é um grande problema que nós enfrentamos no centro da cidade, é a questão da mobilidade, a dificuldade, né, dessa questão de favorecer as pessoas no caminhar.
Vem também a substituição de toda a sinalização de trânsito e favorecimento ao pedestre e também as questões do monitoramento de segurança através das imagens. Nós estamos terminando agora, foi um processo que nós licitamos e estamos terminando agora a instalação desse sistema de monitoramento. A central de monitoramento vai estar aqui na rodoviária, nós temos uma área que foi toda reformada e nós estamos montando não só os equipamentos, mas também colocando tecnologia. Porque é muito importante, estamos ligando o nosso sistema de monitoramento ao Detecta, que é uma ferramenta ligada ao Copom, junto à Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, que faz leituras de placa, reconhecimento de faces, uma série de coisas que nós estamos agregando tecnologia a esse conceito da segurança através das imagens. Nós estamos terminando esse processo, isso tudo visa valorizar o centro. E o que nós precisamos? Não olhar só para o comércio, mas olhar para a atividade econômica de um modo geral. Para isso a gente vem fazendo alguns investimentos, que é o caso do distrito empresarial, criando oportunidades, questão de capacitação de pessoas. Eu sei que esse momento prejudica muito a capacitação de pessoas, que exige a presença. Né? Então, todas as propostas que nós tínhamos já prontas de capacitação de pessoas, para justamente aquele empreendedor que vira a Garça encontre pessoas para poder sustentar a necessidade do seu negócio, ficou um pouco prejudicado esse ano, mas nós tínhamos uma grade todinha preparada. E o que é importante é o diálogo. Neste momento de dificuldade, nós precisamos estabelecer uma condição de muito diálogo, de muito entendimento, solidariedade, reconhecer a dificuldade no outro e tentar buscar a solução. Nós criamos, através de decreto, um grupo que nós vamos agora, através de portaria, denominar, por os nomes das pessoas, mas são pessoas que representam vários setores da economia, não só o comércio, indústria, agricultura, o prestador de serviço, a área do direito, a área de bancos, finanças. Nós estamos montando um grupo justamente para poder discutir essa questão do pós-Covid. O nosso secretário de Desenvolvimento Econômico começou alguns debates, usando as videoconferências para poder trazer alguns empresários para começar a trocar ideias. E, através de decreto, nós montamos esse grupo. E qual é a nossa intenção agora, depois de formado e nominado por portaria, né? É discutir os nossos enfrentamentos para o futuro. Nós temos coisas importantes acontecendo, não só os projetos de infra, que nós estamos fazendo no saneamento básico, no meio ambiente, moradias, mas também é importante destacar que a ferrovia volta a funcionar. Nós vai falar daqui a pouco sobre isso. A ferrovia, com ela, traz oportunidades. E oportunidades é um ambiente adequado para o empreendedor. As pessoas que querem empreender buscam oportunidades. E nesse movimento todo, que a gente tem que considerar o momento da pandemia, mas nós temos muitas coisas boas acontecendo, aonde a oportunidade estará presente. E sempre que a oportunidade está presente, ela cria uma condição para o empreendedor. É o caso do município de interesse turístico. Nós estamos revitalizando agora, estamos licitando a revitalização do bosque, que é um projeto que o que nós precisamos criar é atratividade, produtos turísticos. Eu sei que Garça, apesar de ter essa condição de município de interesse turístico, não só o poder público, mas também a sociedade tem que se organizar e entender que nós, através do turismo, podemos criar condições de desenvolvimento econômico, de geração de renda, criação de oportunidades. A questão, então, as ferramentas vão estar disponíveis, mas é a questão de superação de cada comerciante, cada empreendedor, realmente buscar também essa... É uma realidade nova, o Covid veio, ele mexeu, bagunçou com tudo, mexeu, mas trouxe também outras oportunidades. Eu acredito que sim, eu acho que dessa história, eu tenho afirmado, eu acho que desse limão nós temos a oportunidade de fazer uma grande limonada. É uma dificuldade, nós reconhecemos não só o dano à vida, à saúde das pessoas, mas nós sabemos dos resultados para as empresas, os danos econômicos e sociais. Mas o que é importante, que nos alerta para uma necessidade, através do trabalho, através do empreendedor, através do esforço individual de cada um de nós, buscarmos condições para que possamos superar esse momento. Não vai ser com desespero, nem com desestímulo e muito menos com pouco trabalho. Nós teremos muitas dificuldades pela frente, eu não tenho dúvida disso, mas só teremos condição de superar se for através de muito trabalho e muita dedicação. Esse último decreto ele vai até o dia 15, né? Sim. A senhora acredita que possa haver
mudanças importantes? Ou é difícil mensurar isso? Não, eu acho que é possível mensurar. Mesmo porque o Plano São Paulo, ele é um plano de evolução da flexibilização da atividade econômica de acordo com os indicadores da pandemia. Então, eu acho que é plenamente possível, dentro de 14 dias, a nossa região, porque o problema é regional, não é local. Nós, para podermos avançar, os 19 municípios da região de saúde de Marília, entenda que o Departamento de Saúde de Marília são 62 municípios, mas a região de saúde que está Garça e Marília são 19 municípios. E esses 19 municípios precisam evoluir em bloco. Não vai evoluir um município sozinho ou um município descolado do outro. Está tudo linkado. Né? É isso que nós precisamos entender. É aquilo que eu falei há pouco. Agora é a hora de juntarmos os esforços. O interesse é comum e não se trata do interesse individual, se trata do interesse coletivo e regional. Tá? Então, os 19 municípios que estão inseridos na segunda fase, na fase laranja, têm alguns critérios e alguns parâmetros e indicadores que precisam ser cumpridos nos próximos dias. Sim. Eu tenho plena convicção que isso é possível. Eu acho que um indicador é negativo para a nossa região, que é a capacidade de leitos de UTI a cada 100 mil habitantes. Esse é um indicador que nos prejudica muito. Não é nem o índice de ocupação e nem o número de casos confirmados e casos de cura, ou muito menos de casos que estão, de alguma forma, isolados, mesmo que seja em casa. O grande problema da nossa região, e isso é um problema que remonta a um problema de longa data, é a falta de investimento no longo prazo, e que isso já vem de muita... que é justamente a potencialização dos serviços de alta complexidade. Não é só por causa do Covid. Depois da pandemia, pode haver um olhar mais cuidadoso das autoridades para esse problema? Porque a gente, como o senhor falou, a gente ouve falar dos leitos, né, da UTI, mas nunca... Eu vou tentar citar um exemplo para a gente ter um parâmetro de comparação. Nós temos regiões como Bauru e Presidente Prudente que estão na terceira fase amarela. E se você for olhar os indicadores de casos, eles são muito superiores da nossa região. Mas a hora que você olha o que é determinante para o combate à pandemia é a ocupação de leitos e, principalmente, o número de leitos ofertados a cada 100 mil habitantes. Então, por que Bauru e Presidente Prudente estão numa fase à frente? Porque eles têm uma estrutura de atendimentos de alta complexidade muito maior do que o nosso. Isso é fruto de pouco investimento no passado. Nós já vimos discutindo isso, Ronaldo, desde 2018. Todos os garcenses sabem que lá em 2017, como nós iniciamos o nosso mandato, nós tínhamos um grande problema, que era a estrutura, o fluxo e a gestão dos serviços de saúde no nosso município. E um dos grandes problemas que nós nos deparamos logo no início foi a questão da possibilidade e da viabilidade do Hospital São Lucas. Sim. Então, todos vocês são conhecedores, nós garcenses sabemos o nosso desejo em relação ao Hospital São Lucas. Enquanto gestor, nós trabalhamos muito no ano de 2017 e 2018 e de 2019 a gente conduziu o Hospital São Lucas para uma condição que ele pudesse avançar. Eu sei que temos muito que avançar ainda, mas o que é importante é uma notícia que acho que vocês já tiveram a oportunidade de tomar conhecimento e que é uma reivindicação justamente porque a gente vem mostrando para o governo do Estado de São Paulo que a região, não é Marília, é a região, ela não dispõe de um serviço de alta complexidade que atenda à real demanda da sociedade nessa região. Sim. E para isso nós ofertamos uma possibilidade, tivemos validado a possibilidade, isso foi deliberado na Regional de Saúde e com isso nós temos uma deliberação que favorece a instalação de 10 leitos de UTI no Hospital São Lucas. Boa tá? Notícia. Isso. Esses 10 leitos no Hospital São Lucas foi deliberado no ano de 2018. Nós trabalhamos muito em 2019 para criar a estrutura necessária, pelo menos para manter o hospital aberto, isso está garantido. E agora nós estamos trabalhando, e foi feito agora essa semana, na segunda-feira, nós trabalhamos um termo de colaboração que tem como objetivo a reforma, a instalação, a aquisição de equipamentos imobiliários e tudo mais que for necessário para que nós possamos fazer com que os leitos de UTI no Hospital São Lucas se tornem uma realidade. É claro que esse serviço ele não vai ficar só à disposição de Garça. Ele vem
mudar o patamar do Hospital São Lucas e ofertar para toda a região uma outra opção de tratamentos e de serviços de alta complexidade, além de Marília. Ou seja, nós entramos com o nosso Hospital São Lucas, que antes atendia só até a média complexidade. A partir do momento que nós habilitarmos esses leitos de UTI, nós vamos estar sendo referência também na alta complexidade para os 19 municípios da região de Marília. Então, é um avanço. Nós estamos mudando o status do nosso Hospital São Lucas. Então, e é nesse sentido que nós vimos discutindo com o governo do estado. E claro que a pandemia deixou muito caracterizado a deficiência necessidade e a falta de investimento. Então é por isso que a nossa UTI vai avançar mais rapidamente, né? Porque nós tínhamos uma discussão anterior às questões da pandemia, mas que está se tornando uma realidade. E existe a possibilidade de nós termos já em funcionamento, ainda esse ano, antes do final do ano, os leitos de UTI, justamente por causa das demandas da pandemia. E a gente espera também que depois da pandemia, os recursos, né, todos os recursos, eles sejam não só na área da saúde, mas em outras áreas essenciais para a vida do cidadão e realmente eles tenham a destinação correta e realmente a gente mude, né, a realidade do nosso país. Certo? Exato. E é uma coisa muito importante que, apesar de ser necessário gestão, técnica, capacidade de fazer saúde, e é isso que nós estamos trabalhando desde 2017, é reestruturando os serviços, mas também tem um negócio chamado vontade política. Sim. E nós precisamos ter representatividade política na nossa região. Porque tem muitas coisas que se resolvem tecnicamente, que se resolvem financeiramente. E tem outras que demandam de representatividade política. E é esse o grande problema da nossa região. Nós sempre tivemos uma deficiência de representatividade política na nossa região. Deputados federais, estaduais, são poucos, né? Infelizmente, são poucos aqueles que têm compromisso com a nossa região. E nós também elegemos poucos. Nós temos um deputado estadual na nossa região. É preciso saber votar, então. Exato, ou seja, nós precisamos defender os nossos interesses, né? Precisamos defender, nós não estamos falando de nada ilegal, mas nós temos que disputar e temos que colocar as nossas prioridades e as nossas necessidades de uma forma muito adequada, tecnicamente, financeiramente, mas também politicamente. O senhor falou da questão do voto aí, as eleições, acredita que, não sei, também a gente pode ter uma resposta sobre isso? O calendário pode ser mudado, podem ocorrer, não? Ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Eu acho que tem muita especulação. Sim. Eu não acredito que tenhamos condição de realizar as eleições dentro do calendário atual. Ou seja, iniciar as convenções agora em julho, iniciar as campanhas eleitorais em 15 de agosto e, consequentemente, termos as eleições no início do mês de outubro. Até porque a campanha é feita corpo a corpo, né? Não tem como. Isso. Eu acho que todo o processo, todo o calendário eleitoral, neste momento da pandemia, ele está prejudicado. Entenda você que 80% dos prefeitos atuais hoje no Brasil, que são 5.500 municípios, 80% dos prefeitos têm o direito à reeleição. Sim. E um grande número desses prefeitos são maiores de 60 anos, muitos têm comorbidades, são diabéticos, são hipertensos, é grupo de risco. Como é que essas pessoas estão sendo prejudicadas? Sim. Né? Então, quer dizer, nós temos que avaliar tudo isso, não só a questão do favorecimento ou do ambiente adequado para o candidato, mas também a preservação das questões da saúde dos eleitores. Então, eu acredito que esse calendário eleitoral para as eleições 2 de outubro, ele não se viabilize. Porém, eu acredito que é necessário que as eleições aconteçam ainda este ano. Ainda esse ano. Sim, porque defendo particularmente, não sou favorável à prorrogação de mandatos, certo? Porque a outra hipótese seria a prorrogação do mandato de prefeitos e vereadores por 2 anos, consequentemente sendo conciliado com as eleições para deputados estaduais, federais, governadores e presidente da República, ou seja, unificando. Eu entendo que a unificação das eleições seria ideal, eu só não concordo com a prorrogação dos mandatos, ou seja, a prorrogação do meu mandato. Eu fui eleito para governar 4 anos, com o direito de, através de uma nova eleição, pleitear mais 4 na reeleição. Sim. Esse é o combinado, essa é a regra do jogo. Então eu acho e torço para que a pandemia nos possibilite termos a condição de realizar uma eleição ainda em dezembro, para que os novos gestores, aqueles que eventualmente tenham êxito nas urnas,
possam tomar posse a partir de 1º de janeiro. Eu sei que o momento vai ser muito difícil, as campanhas eleitorais vão ser prejudicadas, Sim. de alguma forma vai haver uma grande abstenção, isso tudo vai mexer nesse cenário e os resultados são imprevisíveis, né? Mas esse é o meu posicionamento. Eu defendo que tenhamos as eleições ainda esse ano. Estamos conversando com o prefeito de Garça, João Carlos dos Santos, aqui na sede da UEM, em Garça, deputado Manuel Joaquim Fernandes, próximo ao terminal rodoviário. Nosso Botando Banca no canal da Garcini, no Facebook. Vou pedir para você, agradecer você que está acompanhando o nosso bate-papo aqui. A gente tem bastante coisa para falar ainda com o prefeito, para esclarecer, perguntar. Você também pode mandar a sua pergunta aí nos comentários do Facebook. A Célia Lima, ela vai pegar a sua pergunta e vai falar, né? A gente vai passar para o prefeito e vamos tentar responder na medida do possível. Prefeito, queria virar agora o assunto. Você tem uma pergunta antes, Célia? A Célia, vamos ouvir uma voz feminina, uma presença feminina nesse programa agora. Olha, Célia. Que maravilha. Boa noite, pessoal, todo mundo que está acompanhando. Boa noite, Célia Lima. Boa noite, prefeito. Boa noite. Temos 2 perguntas relacionadas à educação. São perguntas bem interessantes que está todo mundo esperando uma resposta, né? O Idemar Júnior colocou se tem previsão das aulas voltarem na rede municipal. E seguindo, a Fernanda Figueiredo Martins também perguntou sobre educação. Ela perguntou, e as atribuições das aulas para as escolas municipais não poderiam ser online? Bom, vamos tentar entender. Primeiro sobre a questão da retomada das aulas presenciais. Sim. Inicialmente, quando foram decretadas as primeiras quarentenas, a previsão inicial seria a retomada a partir de julho. Eu não acredito que isso venha a acontecer, tanto é que no Plano São Paulo, no processo de flexibilização gradual, não foi nem incluído a volta às aulas, porque não tem uma proposta técnica para que possa viabilizar ou mesmo prever os próximos meses em relação à volta às aulas, né? Diferente de outros setores que, a partir das próximas fases, começam a abrir e a serem flexibilizados até a fase 4 desse projeto do Plano São Paulo. E o governo de São Paulo e os técnicos que estão avaliando essa possibilidade de incluir e quando incluir as voltas às aulas e de como isso funcionará, ainda não apresentou uma proposta que nós possamos entender como viável. É importante, e eu até acredito, que ainda antes do final desse mês, o governo traga, através do Plano São Paulo, uma proposta que organize com segurança a volta às aulas. Prefeito, tem uma aqui, acho que saiu hoje, que é um decreto, né, 20% no início de agosto, ou grupos diferentes de 20%. Estou estudando essa para completar 100% na sexta-feira. Hoje o Dória anunciou alguma coisa nesse sentido. Anunciou nesse sentido, Ronaldo, mas assim, 20% apenas. Exato. Então o que nós precisamos entender? Eu ainda não parei para estudar esse decreto, ele deve ter anunciado hoje, deve estar saindo publicado. Nas redes sociais, Isso, deve estar sendo publicado agora à noite. O que nós estamos baseados são nas informações daquilo que já foram decretados, né, que foi o último decreto, que trata das propostas da gradual evolução de todos os setores e de todos os segmentos da economia. Agora, o que é importante entender? Todo o calendário, o ano pedagógico, ele foi comprometido. Tá? Eu não sou um técnico especialista em educação para afirmar, mas eu acho muito provável, muito pouco provável, que tenhamos condições de aplicar todos os conteúdos, de avançarmos do jeito que estava planejado, mesmo porque nós não vamos ter tempo hábil. E entenda que a evolução gradual, ela vai, como você mesmo colocou, ela vai ser uma fase experimental, parcial, para que nós possamos criar um modelo adequado para poder recepcionar esses alunos. Com certeza nós vamos ter uma série de equipamentos que terão que ser utilizados, né? Distanciamento, proteção facial, uso de máscaras, distanciamento de carteiras, uma série de disciplinas que nós vamos ter que conviver e entender se esse processo vai nos proporcionar segurança e se ele vai ser assertivo. Então, eu entendo que ainda assim nós vamos prorrogar esse período para poder executar o calendário. Até porque, como o senhor disse, nós temos aí 200 dias letivos e são 800 horas, né?
O governo do estado, as escolas estaduais, eles têm como está funcionando agora, que você vai comentar sobre isso, ele tem um centro de mídias, né, que a partir do 6º ano, enfim, existem, parece que isso é como se o aluno tem que fazer essas aulas e está valendo a avaliação. A gente cai num problema no município, né, porque nós temos aí atividades compensatórias que são feitas pelos professores, e aí a gente conversa, né, com algumas pessoas, e eu vou fazer uma pergunta que algumas pessoas me fazem, né, até uma sugestão. As atividades compensatórias. Muitos pais, porque assim, o EAD, na verdade, o ensino à distância, ele está, apesar de já está acontecendo em algumas partes do mundo, no Brasil e aqui na nossa cidade, para algumas pessoas é novidade, né? Essas aulas à distância, enfim. Tá, mas não falando do município, das atividades compensatórias, muitos pais estão tendo dificuldades até para dar esse conteúdo e tudo mais. E alguns, porque se a gente for fazer aqui for entender, tivemos um mês de aula, praticamente, né? A sugestão de alguns pais, até talvez de alguns professores, de que se cancelasse o ano letivo e o aluno voltasse no mesmo ano, no ano seguinte. Porque aqui no Brasil o ano letivo começa no início do ano, diferente de outros países, né? Como o senhor vê essa possibilidade ou não? Ronaldo, veja bem, eu apesar de prefeito, o tema educação, ele é muito sensível. Sim. Merece toda a atenção e principalmente uma orientação técnica correta de pessoas que são especialistas no assunto. Agora, pessoalmente, é um posicionamento muito pessoal. Eu concordo com esses pais. Eu acho que esse ano letivo ele foi totalmente prejudicado. E todas as oportunidades que nós criarmos a partir de agora, com qualquer evolução gradual da presença das crianças dentro da sala de aula, vão ser experimentos. Nós vamos viver uma nova realidade, né? Nós vamos inserir essas crianças num novo conceito em função da pandemia. Então, de fato, o ano letivo ele foi perdido, por mais que nós não queremos reconhecer. E o que é o problema maior? Talvez, né, no ensino universitário, no ensino médio, nós estamos tratando com pessoas mais adultas. Sim. O EAD acaba tendo uma adesão e uma assimilação maior por parte desses alunos. Agora, imagine vocês, nós aqui no ensino infantil e fundamental, nos anos iniciais, né, nos primeiros anos da formação e da educação dessas crianças, como é que nós vamos trabalhar a questão do EAD? Nós estamos tentando fazer algumas coisas, mas a efetividade e os resultados ficam muito abaixo daquilo que nós traçamos como meta. Sim. E por mais que nós tentamos levar conteúdos e levar impressos, não é a mesma coisa que o ambiente escolar, com a técnica do professor, com a orientação e o planejamento, com a grade, com a preparação de aulas. É muito difícil para os pais também evoluir. Então, eu acho que nós temos que pensar seriamente essa questão. Não vejo um prejuízo todos os alunos retornarem numa condição adequada a partir de 2021, nos mesmos anos. Eu acho que seria uma atitude correta, considerando a formação dessas crianças. Até porque a educação sempre se fala que é os principais pilares de uma sociedade. Então, você não pode negligenciar de maneira tal. Né? Isso. Pessoalmente, eu penso como as pessoas que mandaram as sugestões, eu compartilho dessa ideia, eu concordo com ela. Eu tenho filhos, eu tenho netos, e a gente sabe os danos que tudo isso está causando nesse momento. Mas também nós não podemos fechar os olhos. E também não queremos entender que esse ano não foi perdido. Ele foi perdido para a educação, para o conteúdo para os nossos filhos, eu não tenho dúvida disso. Agora, é importante que as nossas lideranças, os nossos técnicos, as pessoas que têm condição de dar a orientação, que busquem um formato adequado, e que eu entendo que nesses próximos meses, até o final de 2020, nós vamos ter que criar um novo modelo de ambientes escolares. E esse vai ser muito importante, esse segundo semestre, para que a gente teste, adeque e possa ter uma evolução satisfatória dentro desses ambientes, de forma a combater a pandemia e poder garantir um ano letivo a partir de 2021 com menos prejuízos
do que foi esse ano 2020. E essa é uma questão também que o município não pode decidir sozinho, né? Depende... Sim, o sistema de ensino, por mais que o município ele cuide até o ensino fundamental 1, nós precisamos buscar o entendimento. Sim. Nós precisamos trabalhar conjunto, porque o aluno, ele não é o aluno do município, ou o aluno do estado, ou o aluno da União. Ele é um cidadão. Ele tem que ser construído a partir dos anos iniciais, do ensino fundamental, e uma coisa completa a outra, né? Não existe o aluno que é só do Estado. O aluno é um cidadão e ele merece a educação desde os primeiros anos e é necessário esse entendimento e essa complementariedade entre os gestores municipais, estaduais e federais, buscando assim aquilo que é de melhor para todos os cidadãos brasileiros. Então, a orientação para os pais agora que estão assistindo a gente nesse momento é que sigam o que está sendo passado até que algo mais concreto venha... O pedido para os pais, primeiro, nós sabemos que a presença das crianças em casa, eles estão com uma energia acumulada imensa, né? Não é uma situação fácil, que se mantenham pacientes, dedicados. Nós temos a garantia que tudo isso tem que passar. E só vai passar se nós dermos a nossa melhor contribuição nesse momento, se nós negligenciarmos, não acreditarmos que algo pode acontecer, nós vamos estar correndo o risco de prorrogar ainda mais, por mais tempo, as necessidades de afastamento social. E é isso que nós não desejamos, nós vamos passar por tudo isso rapidamente. E que os pais se mantenham tranquilos, calmos, dedicados aos seus filhos, buscando as suas escolas, os seus diretores, os professores de seus filhos, que mesmo remotamente estão à disposição, né? Porque os professores estão à disposição, as escolas estão fechadas, mas todos os docentes estão à disposição. É uma situação nova para os professores também, não Sim. É uma situação fácil, né? Mas vamos montar videoaula, vamos fazer isso. Entendam que tudo isso é novo e nós não estamos preparados. Infelizmente. Não tem uma estrutura. Exato. Então, nós precisamos avançar. Então, a gente pede muita paciência para os pais. Neste momento é hora de unir esforços, de podermos trabalhar juntos pelas soluções. E que fiquem muito à vontade. Precisando de qualquer tipo de apoio, orientação, as nossas escolas, os nossos professores, os nossos docentes, a própria Secretaria de Educação está à disposição das famílias. A gente está chegando no final, mas já que a gente falou de educação, eu queria falar sobre o CI. Que o senhor falasse sobre o CI, que a princípio é a Estação Ciência, esse projeto não existe mais, até porque no local agora é a Loja 100, foi revitalizada toda aquela área. O centro da cidade também, com o Reviva Centro, vai seguir aquele mesmo padrão, a gente Sim. já falou disso, né, em outra oportunidade. O CI eu estava acompanhando algumas coisas, são várias, digamos assim, vários braços, né, que estão envolvidos, a educação, desenvolvimento, cultura, sociedade civil, FATEC, ETEC, ENCA, iniciativa privada, enfim, então por que esse aglomerado assim de secretarias e de sociedade civil, enfim, na participação do projeto? Desse projeto. Tá, eu acho que esse projeto ele tem que ser uma construção que conte com a colaboração da sociedade. É claro que ele é um projeto educacional voltado para os alunos do ensino fundamental e tem como objetivo criar um ambiente educacional, mas também de inovação e tecnologia, né? É importante lembrarmos que a aquisição do antigo Banco do Brasil, né? Do prédio que era do Banco do Brasil, foi feito com recursos provenientes de venda de parte do terreno da antiga rodoviária, onde está hoje instalada as lojas 100. Nós usamos parte daquele recurso para comprar o imóvel e agora estamos na fase, os projetos básicos já foram realizados, estamos na fase agora da montagem dos termos de referência para a contratação dos projetos executivos, ou seja, o detalhamento de cada um desses projetos que nós consideramos básicos. Ou seja, o detalhamento da rede elétrica, o detalhamento do corpo de bombeiros, o detalhamento da iluminação e assim sucessivamente de todos os projetos que detalham. Qual que é a intenção nossa? É que esses projetos executivos juntos proporcionem a possibilidade de fazer uma única licitação para contratar uma empresa, né, do ramo da construção civil para que faça a reforma e execute todos os projetos. Porque nós, como é uma obra
que nós temos que preservar os recursos públicos, gastar bem, mas gastar certo, nós optamos por investir nesses projetos executivos para melhorar a aplicação do recurso e evitar tomada de decisões equivocadas que trariam um custo desnecessário. Né? Do projeto inicial, esse foi embrionário, Estação Ciência, mas esse tem outras coisas, né? Ele vem com Isso, ele vem com uma proposta pedagógica conteúdo. E todas essas pessoas que representam a sociedade civil têm como objetivo criar um ambiente de discussão natural para influenciar, para pautar, né? Dar o parâmetro necessário para que possamos desenvolver um conteúdo pedagógico. Porque além o projeto em si, ele é bonito, mas não é bonito só por causa da construção de um prédio adequado, de um prédio moderno, de um prédio bem iluminado ou diferente. Um espaço muito agradável, igual nós estamos aqui na UEI. Né? É muito importante ter esse espaço, mas mais importante que o espaço é o conteúdo a ser oferecido. São as propostas que nós vamos levar, pedagógicas, que contribua para o desenvolvimento dos nossos alunos do ensino fundamental, que prepare aqueles jovens, é claro, que não são 100% dos jovens, que se identificam com inovação, Sim. com tecnologia, com ciência, mas aqueles que se identificam têm um ambiente adequado para que possam desenvolver as suas habilidades. Então, o que nós temos que ser muito felizes nesse momento é desenvolver uma proposta pedagógica que tenha e agregue conceitos para que esteja dentro da nossa condição, tá? Nós não podemos também dimensionar algo que nós não temos capacidade econômica, financeira para fazer, mas que traga conteúdos que atenda a necessidade não só dos jovens, mas principalmente um olhar para o mercado. O que as empresas precisam? Porque esses nossos jovens, crianças que estão no ensino fundamental, dentro de alguns anos, serão profissionais. Sim. E o que o mercado espera desses profissionais? Bons profissionais, competentes. E esse projeto ele tem o objetivo de preparar, dar a inserção para os nossos jovens com um olhar para o futuro. Até essa semana, eu gostaria até depois, se vocês pudessem divulgar, nós criamos a logomarca do Centro de Educação e Inovação. Puxa, tá? vamos divulgar, sim. Que mostra a indicação para o futuro. Então, é isso que nós precisamos entender, é preparar e inserir esses jovens dentro de uma proposta pedagógica que aponte e mostre qual é o caminho para os profissionais do futuro. Preparando o jovem e também trazendo empregos agora também, com a implantação do projeto. Justamente. Célia Lima, tem uma pergunta aí para o prefeito? Sim, temos mais uma pergunta do Idemar, sobre a emenda de R$100 mil que já está no caixa da prefeitura para a castração animal. Tá. Bom, veja bem, nós precisamos esclarecer. Primeiro, não está no caixa da prefeitura. Segundo, que a emenda foi aprovada de autoria do deputado Estevão Galvão, por uma solicitação de um vereador nosso aqui do Democratas, do Rafael Frabretti, que solicitou esse recurso para que aplicássemos em políticas públicas a favor dos animais. E nós já estamos na fase final da elaboração do plano de trabalho, da viabilização técnica para a liberação do recurso. Eu acredito que dentro de algumas semanas o nosso plano de trabalho seja aprovado pelo governo do estado e, consequentemente, aí sim, recebendo o recurso para que na sequência tenhamos condição de executar esse plano de trabalho. Mas a emenda já foi aprovada, ela já foi disponibilizada no orçamento do município. O que aguarda agora é a gente avançar na elaboração, que já foi elaborado também, mas na aprovação do plano de trabalho que nós estamos propondo dentro da nossa realidade, dentro da nossa necessidade, para aplicar esse recurso a favor da saúde animal. Ok, o pessoal já está me dando sinal ali para encerrar, mas eu não posso encerrar sem fazer uma última pergunta, que é com relação ao distrito industrial, que também vai ser distrito empresarial. Isso. Que pé que são as coisas? O que é importante destacar, que a legislação atual que trata desses benefícios aos empreendedores, ela foi flexibilizada. Antes nós tínhamos uma legislação que tratava muito da questão industrial. E agora nós estamos entendendo a necessidade do empreendedorismo, do investimento e das pessoas que querem investir, dar emprego, gerar renda e criar oportunidade. É isso que o distrito empresarial tem como objetivo principal. Então, a alteração da legislação, ela traz essa contribuição. Então, nós tínhamos uma área que já pertencia ao município anteriormente, que tinha um embaraço jurídico,
por questões da desapropriação. No decorrer do ano de 2017 e 2018, nós promovemos esse desembaraço jurídico, a discussão judicial que existia. Na sequência, elaboramos um projeto e estamos agora já na fase de implantação. 50% dos recursos que nós estamos investindo lá vem de um empréstimo de longo prazo junto ao governo federal e o restante do recurso, 50%, são recursos próprios do município. É um investimento total na ordem de 10 milhões de reais e nós estamos assim com todas as fases desse projeto já contratadas. Nós estamos em execução da rede de drenagem, rede hidráulica, né, de água e esgoto, perfuração de um poço artesiano para fornecer água para essas empresas. Toda a execução de guias, sarjetas já estão contratadas a iniciar a obra. Estamos em processo licitatório para a contratação da pavimentação asfáltica e os projetos também já estão em fase final de confecção do projeto da rede elétrica, né? O que vai ficar faltando para chegarmos no final do nosso mandato, agora em 2020, e entregar o distrito empresarial, é só a contratação da execução do projeto de iluminação pública. Os demais serviços e projetos e execuções já estão contratadas com os recursos reservados. Então, eu acho que até o final desse ano, nós temos condições de até dezembro entregar para os empreendedores que queiram investir o distrito empresarial pronto. E o que é importante? Já estão sendo enviados projetos? Isso. Nós vamos abrir agora, na próxima, se não na semana que vem, na outra, um edital para receber propostas de empresários que tenham interesse em gozar dos benefícios que nós estamos oferecendo. Sim. Então, esse edital ele vai ter os condicionantes para que as empresas possam apresentar a sua proposta, o seu plano, inicialmente o seu plano de negócio, que é avaliado por uma comissão composta pela sociedade, que vai classificar de forma objetiva todos esses projetos ou essas intenções desses empreendedores para que a gente monte um cadastro e, que é importante, o loteamento que é desse distrito, ele já está todo legalizado. Estamos na fase agora do registro do parcelamento do solo, ou seja, todos os terrenos já vão ter as suas matrículas, já estão fracionados da forma que a legislação determina. E o que vai ser importante? A partir daí, nós vamos identificar esses empresários, classificar os seus projetos de forma objetiva e, consequentemente, chamar esse empresário, apresentar a disponibilidade dos terrenos, ele escolhe, apresenta os projetos executivos, nós finalizamos essa questão de acordo com a lei e encaminhamos o projeto de lei assim que passar o período eleitoral para que possamos fazer a doação desses terrenos que possam recepcionar novos investimentos. O que eu posso afirmar? Que muitas pessoas têm nos procurado, muitas pessoas, não só de Garça, empresários daqui, pessoas daqui, empreendedores daqui, mas também da região, têm nos procurado com interesse de poder fazer os seus investimentos aqui em Garça. Por quê? Porque nós temos aqui a capacidade de formar pessoas, ETEC, FATEC, temos um parque tecnológico muito interessante, indústrias de eletromecânica, eletroeletrônica, que tem uma mão de obra, que tem uma situação de fornecedores que já estão com uma rede toda estabelecida. E nós vamos incentivar e trabalhar muito para que isso aconteça rapidamente. rapidamente. Tem os atrativos e os instrumentos e isso vai gerar emprego, que é o que a gente vai precisar. Eu tenho certeza disso, Ronaldo, porque o momento de pandemia, o momento de dificuldade, ele vai passar. Sim. E o que nós precisamos é estar preparado para assim que as coisas começarem a ganhar um novo ordenamento, Garça saia na frente e esteja à disposição para ofertar oportunidades para quem quer empreender, né? Para quem quer investir e justamente superar ainda mais rapidamente os problemas causados pela pandemia. Prefeito, quero agradecer a sua participação aqui no nosso Botando Banca e eu gostaria de que o senhor deixasse uma mensagem aí para a população de Garça, Jafa e também os nossos telespectadores, nossa audiência da Zona Rural, a pessoa que está acompanhando, o que o senhor gostaria de dizer para esse povo? O que é importante nesse momento é a gente reforçar e renovar as nossas esperanças, né? Eu sei que a pandemia ela traz uma preocupação adicional, mas também traz a oportunidade de uma reflexão. Agora é hora de solidariedade, de ajuda, de fraternidade, de preocupação com o próximo, de auxílio às pessoas que precisam. Nós temos que estender a mão e, principalmente, temos a capacidade de construirmos pontes, ou seja, ligando problemas às pessoas e assim sucessivamente e vice-versa. O que nós precisamos ter nesse momento é
ter o compromisso, mas o compromisso com o bem comum. Então esse é o meu pedido, a minha recomendação. E é importante valorizarmos as coisas boas. Nós temos que dar atenção para a dificuldade, mas temos a confiança que só através do esforço conjunto, da solidariedade, do comprometimento, é que nós vamos poder avançar nesse momento. E tenho certeza que Garça está se preparando para isso. Nós temos bons projetos, que eu não tive a oportunidade de falar hoje, mas na área de saneamento básico, aumento e garantia de recursos hídricos para garantir o crescimento de Garça, questões de habitações para as pessoas de menor renda que precisam de habitação. Temos bons projetos que estão sendo colocados em prática, executados efetivamente e que poderão contribuir para o futuro da nossa cidade com certeza. Temos as moradias, a ferrovia, faltou tempo aqui. Nós temos coisas boas. É claro que nesse momento nós precisamos falar da dificuldade, mas nós não podemos superestimar também a dificuldade. Nós temos que olhar que temos oportunidade, tem coisas que estão acontecendo e o que é importante nesse momento? Ficar atento às oportunidades e não perdê-las. Então, fica aqui a minha mensagem de perseverança, de vontade, de muito trabalho, e é isso que nós precisamos nesse momento. Acreditar que através do trabalho, da dedicação e da transpiração, nós vamos avançar e muito, com pandemia ou sem pandemia. Obrigado, prefeito. Quero agradecer você que nos acompanhou até aqui em mais uma entrevista, nosso Botando Banca, canal da Garcini Produtora aqui no Facebook. Não deixe de compartilhar essa entrevista com mais pessoas. Agradecimentos também ao Way Internet. As nossas entrevistas são feitas aqui nessa sede maravilhosa da Way, aqui em Garça, na deputado Manuel Joaquim Fernandes, bem em frente ao terminal rodoviário. E se você precisa de uma internet de alta conexão para fazer download, upload, ver a sua série, mandar o seu e-mail, fibra ótica de ponta a ponta, planos incríveis, e a Way nunca vai deixar você na mão. Então fale com a equipe da Way, esperando você, as meninas estão ali, tudo bem? A gente fica por aqui, desejo para você uma boa noite, obrigado pela sua audiência, agradecer a Célia Lima, ao Carlos também, a nossa equipe, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus. E a Way nunca vai deixar você na mão. Então fale com a equipe da Way, esperando você.